Irmãos, vocês viram o tema que a Joyce escolheu? Não, eu vou ler. O tema é: a adoração traz o avivamento. Gente, traz o quê? O avivamento, que é muito da igreja pentecostal. Então, nós precisamos todo dia estar feliz na presença do Senhor, cheios do Espírito Santo. Quando a Joyce me chamou, isso aconteceu no final do culto da ceia. No fim do culto da ceia. No dia da ceia, o Senhor ele me renovou com uma língua que eu nunca tinha falado. É tão interessante as coisas como elas acontecem. Eu vou contar esse breve testemunho para mim poder entrar, porque está tudo dentro, tá, irmãos? Estava acontecendo algo aqui na frente. Ela deve estar em casa e ela deve estar assistindo, porque o Davi está dodói. E aí o Davi começou a fazer uma malcriação. Na hora da ceia, no momento que estava servindo as coisas da ceia. E ele começou a chutar quem estava na frente, a pegar alguma coisa de alguém que estava na frente. Eu não lembro quem era. E aí ela brigando com ele, dando nele ali. Aí eu falei, não, mentira. Eu não estou vivendo isso na hora da ceia, porque eu vim aqui para adorar, eu vim aqui para engrandecer o meu Deus. Aí eu peguei essa criança e eu fui lá para trás. Só naquele momento, porque eu sabia, gente, era algo muito sobrenatural, porque o culto foi sobrenatural para mim, e eu sabia que Deus ainda não tinha terminado. E eu não podia ficar naquele ambiente que estava tudo fora. Tudo fora do lugar. Eu não podia, mas eu também não podia ir embora. E eu não podia deixar aquilo que estava acontecendo, né? Aí eu peguei o Davi e fiquei com ele no colo e fui ali atrás. Quando eu fui ali atrás, eu comecei a orar junto com ele. Eu não sei o que ele pensou, porque eu não olhei para a cara dele. Eu fechei meu olho. Eu acho que quem estava na porta ou era o irmão Gustavo ou era o Mateus. Era você, Mateus. Eu também nem sei quem estava. Eu só sei que eu comecei a conversar com Deus e o Senhor começou a me renovar. Agora, o que o Davi pensou, o que ele falou, eu também não sei. Ele chorou, se ele riu. Ele não chorou, Mateus? Ficou em paz. Ele ficou em paz, irmãos. E ali o Senhor falou poderosamente comigo. E eu fui renovada na presença do Senhor. E o Senhor me batizou com uma nova língua que eu nunca ouvi de outras pessoas. E eu nunca tinha falado. Então, nós não podemos sair desse ambiente aqui conformados. Não podemos. Você não pode sair hoje daqui conformado com a mesma coisa. Nós não podemos. Porque a palavra que a Joyce escolheu, o grupo de louvor escolheu, diz que o avivamento, a adoração, traz o avivamento. Aí, no fim do culto, olha o que aconteceu. Acabou o culto, a gente achou que tinha terminado, não achou? A ceia. O que aconteceu depois da ceia? Alguém lembra? Quando o pastor falou assim: irmãos, vamos orar, estenda sua mão. O que aconteceu? A irmã Cida saiu de lá. Veio. Pegou esse microfone. Vocês lembram disso? E ela começou a falar da construção. Né? E já tinha passado a ceia, já tinha passado o culto, já tinha passado tudo. E aí eu sentei aqui para frente, porque eu estava lá atrás, e ela falou que era para mim sentar aqui, que não podia ficar lá. E eu vim e sentei. Mas eu estava tão ligada que eu falei assim, não, pera, que tem alguma coisa acontecendo e eu não estou entendendo. Por que a irmã Cida vai falar depois da pregação, depois da culto da ceia? Não, tem alguma coisa. E aí a irmã Cida falou, terminou o culto, a Joyce me chamou ali. Falou, Rosana, é isso, leia 2 Crônicas, eu vou mandar no seu WhatsApp. Quando eu abri o WhatsApp, em casa, é como se um filme ele tivesse passado na minha mente. E o Senhor falou exatamente assim comigo. Rosana, a construção que está acontecendo no templo neste momento, ela está
totalmente ligada com o tema que a irmã Joyce escolheu. Tudo que está acontecendo na igreja, irmãos, tudo que sempre acontece na igreja, tem uma ligação total com a nossa vida. Então, você tem que ficar muito ligado. E hoje eu quero compartilhar isso com você. E eu quero que você abra no tema que a Joyce leu. 2 Crônicas 5. Não foi isso? 5. Deixa aí aberto. Só que eu queria que os meninos me ajudassem muito, porque eu vou precisar, tá bom? Por que essa história aconteceu? Por que na hora que o templo estava sendo inaugurado, vocês leram? Vocês leram isso, vocês leram assim na hora que a gente abriu o culto hoje. Que Salomão pegou todos os instrumentos, tudo que não instrumentos musicais, não, todos os utensílios da casa que Davi tinha deixado, levou até o templo, porque o templo estava sendo inaugurado naquele dia. Houve uma construção. Então, a gente vai voltar um pouquinho à história, que diz em 1 Crônicas 17, coloca aí, Teu, 1 Crônicas 17, 1 e 2, que diz assim, nós vamos entender agora como que chegou a esse ponto, a esse dia. Por que teve esse dia? Por que Salomão estava lá e por que o templo ficou cheio da presença de Deus? Tem um porquê. Porque eles estavam trabalhando numa construção, gente. Olha só, 1 Crônicas 17:1 diz assim: quando Davi já havia se estabelecido em seu palácio, mandou chamar o profeta Natã e disse: veja, eu moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor está lá fora numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: faça o que tem em mente, pois Deus está com o rei. O que Davi queria? Construir o templo para o Senhor. Davi falou assim: parou. Eu estou morando num palácio, minha casa está linda e maravilhosa, e o Senhor está lá na tenda, lá fora. Não, não pode mais. Vamos fazer um templo para o Senhor. Mas aí o Senhor responde para ele assim: não, pera aí. Davi, muito obrigada. Eu estou gostando mesmo do que você falou. Mas quem vai construir o templo para mim não é você. É o seu filho. É o seu filho e futuramente ele fala que é Salomão. Não é nessa mesma fala, mas ele fala futuramente que seria Salomão. Por que Davi não pôde construir o templo? O Senhor também fala disso. O Senhor diz assim: você não vai construir o templo porque você matou muita gente. No seu reinado, você matou foi muita guerra. Você é um homem de guerra, de espada, de luta. Então, não. O reinado de Salomão vai ser um reinado de paz. Ele sim, ele vai construir para mim. Irmãos, Davi, quando ele juntou todo o material, ele juntou tudo, ele fez todo o planejamento, ele juntou todo o material e ele deixou para Salomão. Teu, coloca para mim 2 Samuel, 1 Crônicas 28:8. Agora, portanto, com Deus como nossa testemunha e diante de todo Israel e comunidade do Senhor, eu lhes digo: tenha o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que continuem a possuir essa boa terra e a deixe para seus filhos como herança permanente. Pode ir no teu? E você, meu filho Salomão, aprenda a conhecer a Deus, o Deus dos seus antepassados. Sirva-o de todo o coração e com a alma alegre, pois o Senhor vê todos os corações e conhece todos os planos e pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre.
Portanto, leve isso a sério. O Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e faça o trabalho. Então Davi entregou a seu filho Salomão as plantas do templo e de tudo que ficava ao redor, incluindo a sala de entrada, os depósitos, as salas dos andares superiores, os internos e os lugares de expiação. Só até aí, Teu. Volta para mim. Olha só, irmãos, eu quero parar aqui. Olha o que diz esse versículo. Portanto, leve isto a sério, Salomão. O Salomão eu que estou colocando, porque Davi está falando com Salomão, eu quero que você entenda. O Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e faça o seu trabalho. Que templo, naquela época, era aquele? Era um templo de madeira, era um templo de alvenaria, era um templo com tudo que eles tinham. Mas hoje, para habitar a presença do Senhor, mas hoje, aonde habita o Espírito Santo de Deus? Alguém sabe? Aonde, Fabinho? É em nós? Vocês concordam que hoje o Espírito Santo, ele habita em nós? Você tem dúvida? Não? Irmãos, hoje, o Espírito Santo, ele tem uma habitação. Essa habitação sou eu e você. Nós somos o templo. Essa construção, ela tem que começar hoje em nós. Essa construção precisa começar em cada um de nós. E ainda o Senhor fala para ele, deixa aquele versículo teu. Ainda o Senhor fala para ele, ei, seja forte. Pode abaixar meu microfone que eu sou meio extravagante, exagerada. Seja forte e corajoso. Irmão, seja forte e corajoso. Olha lá, cadê? Portanto, leve isso a sério. Leve isso a sério. A construção desse templo que se chama você. Você possui aí dentro alguém muito especial, que muitas vezes não é chamado de um Deus. Porque existe muitas vezes Deus, Jesus e o Espírito Santo. Aí Deus parece que é o chefão. Jesus é ali, né, o amigo de todos. E o Espírito Santo, tipo um servente. Não, irmãos. Não existe Deusão, Deus e Deusinho. É um só Deus. Nós precisamos começar a tratar o Espírito Santo como ele precisa ser tratado. Eu já dei meu testemunho aqui. A partir daquele dia que eu fiquei muito doente, a mocidade, junto com o ciclo de geração, foi na minha casa. Eu não sei o que aconteceu ali. Tudo mudou na minha vida. Tudo mudou. O Espírito Santo, ele começou a andar diariamente comigo, porque eu deixei. Irmãos, então a primeira coisa que nós precisamos olhar para essa construção ou para essa reforma. Porque muitas vezes você já tem ciência de quem é o Espírito Santo e você sabe que você é o templo do Espírito Santo. Você já caminhou uma boa parte com o Espírito Santo e já deixou ele tomar parte de você. Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu quero ser mais cheia do Espírito Santo. Não. Ele tem que estar cada dia mais nos tomando parte. E não a gente tomar parte dele, é ele que toma parte da gente. Mas a gente tem que permitir. Essa permissão, muitas vezes, ela não acontece. Olha só, você que já tem essa caminhada com o Espírito Santo, pode ser que você está precisando passar por uma reforma.
Você que não sabe quem é o Espírito Santo, precisa começar a construir esse relacionamento com ele. E isso é muito sério, irmãos, porque nós estamos perecendo ultimamente por falta do nosso amigo consolador, companheiro, Espírito Santo. Como a irmã Cida chegou aqui no fim da ceia e ela começou a explanar tudo o que estava acontecendo. Ela falou o que eles foram averiguar, quais eram os materiais que eles estavam precisando, com quem eles iam conversar. E aí, o Senhor, ele não parava de falar na minha cabeça durante a semana. E ele me disse assim, com essa construção, vou até tirar aqui meu papelzinho. Com essa construção que nós vamos fazer a partir de hoje, sobre o nosso templo particular e o Espírito Santo, o que precisa acontecer? Precisa acontecer que o primeiro passo, irmãos, isso é muito particular e eu vim trazer o meu particular aqui com vocês, tá bom? Vocês podem ter vários passos e vocês podem ir por vários caminhos. E hoje eu quero compartilhar com vocês um caminho que está dando certo para mim, amém? Um dos primeiros passos, eu tenho que ver o que eu tenho. A irmã Cida, com certeza, ela começou a ver o que todo mundo tinha. Ela até achou um telhado lá que estava cheio de viga, que eram vigas caras. Mas eu tenho que começar a ver o que eu tenho para oferecer ao meu amigo Espírito Santo. E quando você começa a abrir o seu templo, a enxergar você, o que você pode encontrar? Você pode encontrar, talvez, a mentira que está habitando no templo do Espírito Santo. Você pode encontrar, talvez, o uso da pornografia, que muitas vezes está na casa do Espírito Santo. Nós podemos encontrar, muitas vezes, a imoralidade sexual que está habitando no templo. Muitas vezes, nós encontramos a falta de amizade que está morando ali dentro de nós. O adultério, irmãos, a lascívia, a fornicação, a arrogância, a prepotência. Como que o meu amigo, o seu amigo, o nosso consolador, ele vai conseguir habitar num templo desse jeito? Tem como? Não tem. Ele não consegue se manifestar. Ele não consegue habitar. Não tem como. E muitas pessoas, eu sei que nós estamos numa live, irmãos, mas me perdoe, eu preciso ser muito esclarecida com você, porque o Espírito Santo cobra de mim. Muitas vezes, nós até defendemos o homossexualismo. Não! Você não pode compactuar com nada que te fere, nada que fere a presença do Espírito Santo, porque é Ele que vive com a gente 24 horas. Não é o seu amigo. É o Espírito Santo. Mas, irmãos, então o que eu preciso? Eu só trouxe uma palavra para você, porque o meu tempo é muito curto e eu sabia que ia ser assim. Eu só trouxe só uma palavra do que você precisa, que foi o que o Senhor pediu para mim. É a renúncia. Não tem como, irmãos, nós sermos cheios do Espírito Santo se não houver renúncia. Não existe. Não dá, da mesma fonte não dá para sair água doce e salgada. Não tem como. Muitas vezes eu vejo um passar de pano. Ah, não, né? Mas né? Mas vai dar tudo certo. Deixa o bichinho, né? Não. Não vai. Eu e o Vitor, nós somos companheiros ali, porque agora só tem nós dois, né? Que amor. Ela resolveu morar com ele, se casar, ter filhos, né? Mas graças a Deus por isso. E logo também vai ser o Vitor. Mas eu e o Vitor, a gente compartilha muito sobre isso, né? Às vezes, tudo que eu leio na Bíblia, eu conto para ele. Tudo.
Eu vou sentir muita falta disso quando ele casar, porque eu já estou profetizando que ele vai casar em nome de Jesus. Tudo que eu leio, eu compartilho com ele. E tudo que ele lê, ele compartilha comigo. Mas ele vai me ligar, ele vai compartilhar comigo por telefone. Eu aceito assim também. Então, esse compartilhamento, muitas vezes, a gente também entra em choque. Se bate de frente, muitas vezes. Ah, não, mas eu não concordo com isso. Ah, não, eu que não concordo. Então, a palavra, ela não tem isso. Eu concordo e eu não concordo. Ela é clara e objetiva. E ponto final. E às vezes ele fala assim, mas mãe, isso era muito radical. Eu sou radical. Eu preciso saber da onde eu vim. Irmãos, essa renúncia, ela tem tudo a ver com a sua personalidade, com o que você vive. Se você saiu da prostituição, você vai ser provado nessa área. E o Espírito Santo, ele vai te cobrar sobre essa área. Ei, não vai poder mostrar o quadril. Ei, não vai poder ter transparência na sua roupa. Não vai poder usar curto. O Espírito Santo, ele trata de várias formas e ele trata totalmente diferente com as pessoas. Aí você saiu lá da bebedeira. O Espírito Santo, ele vai andar com você e vai falar, você não vai tocar em bebida nenhum, você não vai mais brindar nada com ninguém, você não vai nem brincar de fazer nada. Agora é água, é refrigerante, é suco, não sai do caminho. E o que é tratado comigo, não é tratado com a Joyce. O que é tratado com a Joyce, não é tratado comigo. Ele é muito particular, o Espírito Santo. Ele é por isso que você tem que ver que o que ele cobra de mim, muitas vezes ele não vai cobrar de você. E o que ele está te pedindo agora, porque você sabe que ele está te pedindo, e você ainda não deu, é um particular seu com o Espírito Santo, meus irmãos. Isso é muito importante. E se você não renunciar, você vai ver a banda passar e você vai ficar. Você vai ver a banda do Espírito Santo se manifestar. Você vai ver os seus irmãos sendo batizados. Você vai ver várias coisas acontecendo. E você vai ficar, infelizmente. Porque o Espírito Santo, ele não faz com a Sol porque ela é bonita. Não. Exige alguma coisa. A graça, meus irmãos, ela é de graça. Jesus morreu lá na cruz para me livrar de uma morte. Isso vocês sabem, então é de graça. Eu fui salva sem precisar fazer esforço. Mas para você ter uma vida cheia do Espírito Santo, precisa de renúncia. Precisa de renúncia. Também, ainda na construção aí, do nosso relacionamento com o Espírito Santo, quais as ferramentas que nós precisamos para ter um templo bom? Eu só trouxe uma também, que é a palavra de Deus. Mateus, eu vou precisar de você. Abre aí, Mateus, Hebreus 4:12. Gente, eu quero trazer o segredo desse livro. Olha como ele parece inocente. Ele parece inocente. E muitas vezes você fala assim, nossa, irmã, como você sabe falar? Na faculdade, eu nunca, em 4 anos, agora vai fazer 4 anos que eu estou na faculdade, eu nunca deixei de falar nada do que foi preciso. Nunca. E todas as vezes que eu precisava apresentar os trabalhos, eu fazia questão eu mesma de apresentar os meus trabalhos. Porque eu sabia que eu tinha alguém que ia falar por mim, que era o Espírito Santo. E todas as vezes eu tirava nota máxima no trabalho. Aqui, nessa palavra, tem alguém falando. Olha o que diz em Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra entre a alma e o espírito, entre junta e medula, e traz à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Essa palavra é poderosíssima. Ela é uma ferramenta que vai te levar mais próximo do Espírito Santo.
Ah, irmã, então, sabe o que que é? Eu leio a Bíblia. Como é a sua leitura? Abra para mim, Mateus, Salmo 119, 105. Depois você deixa 2 Timóteo 3, 16, 17. Como é a sua leitura? Preste atenção, irmãos. Eles estão fazendo um trabalho ali, a Sabrina precisa pegar a assinatura, mas nós vamos estar ligados. Eu quero saber como é a sua leitura bíblica. Você sabia que tem uma sequência? Você sabia que muitas pessoas aprendem por sequência? Eu aprendo não só por sequência. Olha como eu sou. Além de falar, tem que fazer todo o gesto, tem que fazer a dinâmica e ainda tem que desenhar. Para mim, que eu sou desse jeito. Se só falar, eu não aprendo. Então, você tem que falar, você ainda gesticula, porque eu vou lembrar. Eu lembro do gesto que a pessoa gesticula. E ainda quando a pessoa... meus professores perguntam, gente, tem que desenhar, por favor? O senhor pode desenhar? É para mim. Então, eles já sabem, agora eles não perguntam mais, eles já desenham. A palavra de Deus, ela é muito clara. E ela é uma sequência. Você tem que ler do começo até o fim. Porque o Senhor, ele vai começar a te revelar. Se você pegasse só a passagem que a Joyce deu agora de 2 Crônica 5, diz que Salomão está inaugurando um templo. Por quê? E por que esse templo encheu da presença de Deus? Tem uma história, meus irmãos. Se você não souber a história, as coisas elas vão ficar paralisadas na sua vida. O Fabinho é apaixonado por história, eu entendo ele. Eu entendo porque ele entende o que está acontecendo. E é assim a palavra de Deus. Então, nós precisamos. Olha o que diz em Salmos 119, 105. Diz assim. Demorou, Teu? Aê. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro. O que falou aí, irmãos? E útil? O quê? O que é verdadeiro. E para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. A palavra de Deus, se você está capengando, não sabe como fazer, ela vai te ajudar na sua caminhada. Ela é útil para isso. Ela nos corrige quando estamos errados. E nos ensina a fazer o que é certo. Não sou eu que estou falando, está escrito ali. Não sei se vocês viram. Está escrito aqui, na palavra de Deus. Durante essa construção, nós somos tentados de várias formas. E eu já estou encerrando, que eu estou no último tópico. Nós somos tentados de várias formas, irmãos. Conforme você está tentando construir esse relacionamento com o Espírito Santo. Vocês lembram, numa construção da palavra de Deus, o que aconteceu quando Neemias ele estava tentando reconstruir os muros? Alguém lembra o que aconteceu da primeira vez, quando ainda estava tudo jogadinho no chão? Veio lá quem? Como chama esses amigos? Sanbalate e Tobias. Veio lá falando... Ô, Teu, você quer abrir aí para o pessoal? Aqui, ó. Neemias 4:3. Chega lá, Sanbalate e Tobias. Olha o que ele disse. Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou: basta uma raposa subir lá e esse muro de pedra desaba. Então, pode deixar esse, só aquele. Olha só. Até parece. Jojo querendo ser cheio do Espírito Santo. Ah, meu Deus. Acaba o culto, ele vai encher a barriga, aí ele já... Não, esse menino não é de Deus, não. E quer ser cheio do Espírito Santo. E essa menina aqui que está falando a palavra, até parece. Ela é tão brava. Ela é tão chata. Tá, imagina um crente desse é cheio do Espírito Santo? Começa o Sanbalate e o Tobias
a ver o que está acontecendo na sua vida. E ele vai te atrapalhar. Mas, irmãos, o que mais atrapalha a igreja, na minha visão, nos tempos de hoje, é quando os irmãos dizem assim: olha, esse falar em línguas tá com nada. Muitas vezes eu ouvi, irmãos. Muitas vezes eu ouvi. E isso é uma ação demoníaca. Eu anotei aqui que Satanás ele tem tentado apagar o batismo com fogo, meus irmãos. Nós estávamos vivendo um período na mocidade em que as coisas estavam bacanas. E até que eu e a Isa levantamos um tema para a gente trabalhar. A primeira resposta, já não foi nessa festividade, foi nas outras passadas. A primeira resposta que nós tivemos no mesmo instante é: esse negócio de batismo com o Espírito Santo afasta as pessoas da presença de Deus. O que os visitantes vão pensar do falar em línguas? Sabe o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios do falar em línguas? Diz que o falar em línguas é para os não crentes, edifica essas pessoas. Vocês sabiam? Paulo, a partir do momento que ele foi batizado, que ele caiu do cavalo, ali, ele foi levado para uma casa. E ele ficou lá na casa. Aí veio alguém mandado pelo Senhor e disse assim: meu filho, levanta, porque o Senhor quer tirar as escamas. Na hora que ele levantou, as escamas caiu e ele foi batizado. A palavra de Deus diz assim, deixa eu ver se eu anotei aqui, para mim falar para você. Aqui, Atos 9, Teu, coloca para mim, Atos 9, 17. A palavra de Deus disse assim: Ananias foi Ananias que foi no encontro de Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Em outra versão, olha lá. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou e foi batizado. Então ele se levantou, aí tinha um tanque desse de água aí, ele foi batizado? Nós precisamos começar a questionar a palavra de Deus. Opa, pera, ele estava lá, cego. Aí o cara veio, colocou as mãos nele, Ananias, levanta. Na hora que ele levantou, as escamas dos olhos caiu e ele foi batizado. Que batismo é esse, então? É batismo de fogo, irmãos. É o batismo de fogo. Nós precisamos do batismo de fogo. A palavra de Deus diz assim, que em Atos 2, a igreja estava em oração. Em oração, porque era uma ordem de Jesus. Falou assim, fica aí, enquanto vocês não chegar um negocinho aí que eu vou mandar. Eu vou mandar um presente para vocês. Enquanto não chegar, vocês não vão sair daí. Continue em oração, continue em oração. E a igreja estava lá em oração. Quando eles estavam orando, línguas repartidas, como se fosse de fogo, estavam sobre a cabeça deles. Gente, eu sou tão visual, para vocês terem ideia da minha cabeça, que quando eu leio esse versículo, literalmente, eu vejo em cima da cabeça deles, língua de língua, só que repartidas, como fogo. Então, imagine a sua língua dividida no meio, repartida no meio, e fogo fazendo assim, ó. É isso que eu imagino em cima da cabeça de cada pessoa. De tão visual que eu sou. Eu vivo o que eu leio. Eu vivo assim, olhando, vendo, fantasiando na minha mente.
Então, a partir daquele dia, eles saíram e a igreja nasceu ali daquele ato, o ato de que todos foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, você não pode se conformar, você não pode se conformar de não ser. Irmã Rosana, eu estou cansado de orar, eu já estou cansado de pedir, eu já estou cansado de buscar. Calma, vai acontecer. Eu sou prova disso, irmãos. Eu repeti 7 vezes para mim poder dirigir. Você sabia disso? E hoje eu sou muito boa motorista. Desculpa, mas eu sou boa motorista. Eu busquei não sei quantos anos o batismo com o Espírito Santo. E eu via todo mundo na minha frente indo, sendo batizado. Às vezes, um acabava de chegar na igreja, né? Aí nem era crente ainda quase. Aí o pastor falava assim, você gostaria de aceitar Jesus? Aí a pessoa ia, né? Eu gostaria. Aí vinha. E eu lá, 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos. Aí o pastor só fazia assim, ó, vamos orar. Daqui a pouco eu estava... Não, Senhor, eu não aceito isso na minha vida. As pessoas cortam a fila. E nós temos que ser inconformados. Em Atos ainda, irmãos, Atos 3, nem precisa abrir, porque o meu tempo eu tenho 3 minutos. Os discípulos começaram a pregar muito, todos eles depois que veio o batismo com o Espírito Santo. Os irmãos da igreja repartiam todos os seus bens, está lá em Atos 4. Em Atos 5 diz que os discípulos curavam muita gente. Foi por causa do quê? Batismo. Vocês acham que é quem que faz isso? É o Espírito Santo, é o nosso amigo, é o nosso consolador, é o nosso conselheiro. É Ele. Olha só, Estevão, que é uma das histórias mais emocionantes da Bíblia. Ele foi apedrejado, mas ele estava tomado pelo Espírito Santo ainda em Atos. A igreja, ela é perseguida ainda em Atos. E em Atos, Paulo, ele se converte ao Senhor. E vocês viram, depois da conversão de Paulo, assim que ele se converte, ele é batizado com fogo. Irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor por esse batismo. É muito importante. Irmã Rosana, então você está me falando que é só o dom de línguas? Não. Abre lá, Mateus. 1 Coríntios 12. Não é, irmãos. É uma das evidências. Mas olha o que diz. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais. Está na Bíblia, tá? Não foi eu que escrevi, não. Está lá escrito. Não quero que continuem confusos. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviços, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. Tem alguém aqui que oferece conselhos sábios? Tem um nome bem grande, né? Que todo mundo poderia falar. Não é? Olha ali, além do pastor, para as mulheres, nós temos também uma referência. Então, de conselhos sábios. A outro, pelo mesmo Espírito, dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé, porque tem gente que não tem. Tem gente que tem pequenininha, tem gente que tem bem grande. A outro, o Espírito concede o dom da cura. Eu já vi aqui na nossa igreja uma pessoa que não tinha dom e ela começou a buscar e ela recebeu o dom. Agora ela não é mais dessa igreja, ela é de outra. Ela recebeu o dom e aí toda vez que ela orava as pessoas eram curadas. Era inacreditável.
A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Irmãos, a partir de hoje é só o segundo dia do grupo de louvor. Nós ainda temos mais alguns dias. Nós só estamos sendo construídos. A partir de hoje, você tem que ansiar, você tem que querer, você tem que ser inconformado. Inconformado. Irmãos, quem pega ônibus no mesmo horário que eu, ou para ir, ou para... Não, para ir só. Só para ir para onde eu estou indo para a faculdade. Às vezes eu encontro algumas pessoas. Eu estou fazendo meu devocional no ônibus. E quando eu estou sozinha, a maioria das vezes eu estou sozinha, eu encontro às vezes os irmãos, mas não é sempre. Eu estou sozinha. Quando eu começo a fazer meu devocional, eu já começo a entrar naquele ambiente espiritual e eu já começo a falar em línguas. E eu já começo a chorar e eu não estou nem ligando. Nem ligando. Imagina. Quem vai me levar para a eternidade? Quem vai fazer com que eu tenha comunhão com o Espírito Santo? Você precisa arrumar o seu modo de vida em relação ao seu templo, para você cuidar muito bem do Espírito Santo. Porque ele quer, a única função do Espírito Santo aqui na terra é pegar a igreja amada de Jesus e levar para a eternidade. Ele é o nosso caminho. Ele vai ensinando. Olha, você tem que ir por aqui. Olha, cuidado com aquilo. Olha, agora você faz isso. Ele é o nosso condutor para a eternidade. É o Espírito Santo. Por isso você tem que ter esse zelo. Por isso você tem que amá-lo. Por isso você tem que adorá-lo. Pode adorar o Espírito Santo? Vocês acham que pode adorar o Espírito Santo? Irmãos, não era falado para a gente que podia adorar o Espírito Santo. Oh, isso é uma blasfêmia. Você deve adorar o Espírito Santo. Eu te adoro, Espírito Santo. Você tem que começar a destravar as palavras. É sim, fica travada. Eu lembro, irmã Cláudia, que a palavra ela ficava travada na minha boca. Eu queria falar e eu tinha medo de falar. Hoje, em nome de Jesus, todo medo, em nome de Jesus, vai ser repreendido aqui. A sua boca ela vai ser destravada para os futuros cultos. Nós não podemos aceitar, meus irmãos. Nós não podemos. Você tem que destravar. Porque a gente tem que ter medo de se prostituir, a gente tem que ter medo de roubar, a gente tem que ter medo de agredir as pessoas em palavras, ou seja lá como for. Mas medo de ter um relacionamento com o Espírito Santo, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, a partir de hoje... e tem uma coisinha que eu quero compartilhar com vocês. Por exemplo, antigamente, quando meus filhos eram pequenos, assim, agora como está a Alicia, sentava eu... o Vitor no meu colo, a Mônica, era nós três. Aí depois, futuramente, só que veio o Zé, né? E era aquele cuidado com os filhos, né? E eu não tinha tanta liberdade. Porque, além de tudo, isso atrapalha a gente. E eu quero te ensinar algo que funcionou na minha vida. E funcionou na vida da irmã Adriana. A gente pegava as crianças. A Joyce deve lembrar. Forrava a cadeira. Colocava a criatura ali para dormir. E, minha filha, deixa eu aqui, que agora eu sou do meu Jesus, e você fique aí no seu lugar. E, irmão, se você só tem filho grande, marido, se você vem acompanhada de alguém, e se você ainda não tem liberdade para dar um grito do lado dele, comece a sentar separado. Senta separado. Às vezes, né, você está lá com o seu... Vem aqui, Jojo. Só para uma representação, que meu esposo está lá fora. Mas, às vezes, você está lá com o seu esposo, né? Não, agora não tem mais isso. Pode estar ouvindo, pode estar
que eles vão achar? E eu acho que isso já, eles não ligam. Então é um costume, senta separado do seu povo. Se você não tem essa liberdade, vá-se embora para outro lugar, vá-se embora para outra cadeira. Senta todo mundo separado. Não quer ficar perto do seu amigo porque você tem vergonha ainda de se expressar. Sabe por quê, irmãos? Isso tem que ser destravado. Tem que ser. Né? Às vezes você é casado de novo. Você ainda não sabe ter essa comunicação. Às vezes, isso acontece. Eu estou falando porque acontece. Então, vá-se embora, senta longe, senta aqui na frente ou senta lá no fundo. Eu vi que eu estava atrapalhando as pessoas, então agora estou sentando sozinha. Aí, quem tem coragem, senta ali comigo, e eu e a Isa, a gente pula junto e acabou. Então, pronto, a Isa já sentou ali. Aí, outro dia, ela me mandou uma figurinha de 2 amigas pulando. Aí, eu falei, é nós 2 mesmo. Então, senta lá comigo. Né? Então, irmãos, se você ainda não tem essa liberdade, peça ao Senhor. Porque o que aconteceu, para a gente finalizar, o que aconteceu naquele dia, quando a construção havia se terminado. Vamos ficar de pé, por favor? A construção terminou. Salomão estava com todos ali reunidos, todos. E aí os músicos começaram a tocar os instrumentos. E o Espírito Santo de Deus, ele fez igualzinho um dia aconteceu na igreja do Nova Conquista. Ficou tão denso aquele lugar do Nova Conquista que eu não conseguia enxergar direito as pessoas. Era como se tivesse uma fumaça dentro da igreja. E naquele dia a irmã Selma falou assim, recolha todas as cadeiras. Aí o pessoal empilhou as cadeiras, porque era uma igreja que era só aqui onde está, quase as cadeiras pretas. Não era, Joyce, era quase um pedacinho de nada. Nós recolhemos as cadeiras, era a festividade da mocidade. Empilhamos as cadeiras. Aí os irmãos começaram a orar. De repente, eu estava buscando louca, né? Igual eu sempre falo, estava lá. Senhor, 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 por favor, não esquece de mim, ó, eu na fila. Eu tô, Senhor. E de repente, quando eu abri o olho, a igreja, ela estava como uma neblina lá dentro. Eu não sei quem estava lá naquele dia. Se me perguntar, eu não lembro. Só lembro de mim e do Ítalo. De mais ninguém eu lembro. Só lembro de nós 2. E aí o Ítalo, ele estava falando em línguas. E ele veio. E ele só tocou na minha cabeça. Mais nada. E nós 2 começamos a falar em línguas juntos. E aquele ambiente foi ficando mais denso, que a gente não conseguia enxergar as pessoas direito. Eu não estava. Agora eu não sei o que ele estava vendo. E nem sei as outras pessoas o que estavam vendo. Mas toda a igreja falava em línguas. Ali estava sendo distribuídas várias coisas. Irmãos, se você ainda é um bebê na fé, ou se você já tem um tempo na casa do Senhor, não deixe de pedir. Ele se lembra da gente. E eu sou testemunha disso. Então, quando os músicos começaram a tocar, a igreja toda foi tomada pela glória, diz a palavra de Deus, que a Joyce trouxe pra gente. A igreja toda foi tomada e eles não puderam mais ficar naquele ambiente. Eles tiveram que sair porque a presença era tão forte de Deus. E é por essa presença que nós precisamos buscar, meu irmão.